Abra sua Bíblia em João, capítulo 18. João, capítulo 18. É bom estar aqui hoje, nessa manhã, para falar para a igreja jovem do Casley. E eu fico muito feliz de poder falar para os jovens, porque a palavra de Deus diz que os jovens são fortes, já venceram o maligno, os jovens estão na luta, a cada dia, e a Bíblia não diz que serão perdedores. A Bíblia diz que todos serão vencedores pelo sangue do Cordeiro. Amém? Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. João, capítulo 18. Acharam? Quem tem o aplicativo aí, eu vou usar a versão revista e atualizada, o meio da revista e atualizada. Diz a palavra de Deus da seguinte forma: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aparentemente, esse texto não tem muito o que nos dizer, não é? Aparentemente. Mas a pregação da palavra de Deus se trata da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Quando você vem para a igreja, você deve vir sempre com aquele sentimento no coração de que você vai aprender algo mais sobre Jesus Cristo. E talvez, de uma olhada assim, de uma perspectiva não tão profunda, a gente pode até pensar, puxa, dá para cada sábado, cada pregação, cada dia, durante uma vida grande, a gente continuar ouvindo sobre Jesus sem esgotar? Claro, Jesus é inesgotável. Quando nós ousamos olhar, não importa por qual prisma, nós sempre teremos belezas maravilhosas para descobrir. De vez em quando os críticos da Bíblia dizem assim, os evangelhos se contradizem, eles tentam contar a mesma história e há muitas contradições. E eu quero dizer para vocês jovens, que vão se deparar com desafios na vida acadêmica, especialmente a sua fé será desafiada e as pessoas tendem a tentar descredibilizar aquilo em que você crê. E quando alguém disser assim, não crê na Bíblia, porque a Bíblia é cheia de contradições, você pode dizer o seguinte: não há contradição. É que Jesus é tão grande que, na verdade, um dos últimos versículos do Evangelho de João diz que, se fossem ser escritos livros sobre Jesus, seriam escritos tantos livros que não caberia na terra toda. Ou seja, o planeta é pequeno demais para caber, para conter a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém por isso? Amém. Por que amém? Que nós temos um Deus infinito para adorar, um Salvador infinito para amar, é maior do que nós podemos imaginar. Então, quando nós lemos um pequeno verso como esse que nós acabamos de ler, talvez a primeira pergunta que venha à mente seja, o que extrair daí? Vamos tirar algumas lições. Primeira, tendo Jesus dito estas palavras. Que palavras? Quando você abre a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos o último discurso de Jesus. É a última fala dele antes de morrer. Se você soubesse que você vai morrer hoje à tarde, o que você diria até essa hora? Essa pergunta não é boa, né? Mas ela merece reflexão. E sabe por que merece reflexão? Porque as últimas palavras da vida de uma pessoa são sempre as mais importantes. Talvez as mais sinceras, as mais verdadeiras. Aí vem os reconhecimentos, talvez os pedidos de perdão, ou talvez as delegações, etc. Então, no capítulo 13, Jesus está falando suas últimas palavras, do capítulo 13 até o 17. E nessas últimas palavras,
ele lava os pés dos discípulos, ele diz que ele é o exemplo, ele ensina os discípulos sobre serviço, sobre a verdadeira liderança, que não se trata de função, mas se trata de servir. Ele ensina no capítulo 14 sobre o segundo advento, sobre a preparação de lugares no lar celestial. Ele ensina a igreja sobre o ódio que o mundo teria pela igreja. Ele deixa isso bem claro. Ele diz para a igreja: eu deixo a minha palavra. E ele diz também: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. No capítulo 15 ele fala que ele é a videira verdadeira, ou seja, ele é o verdadeiro Israel. Quem quiser ser salvo precisa estar conectado a Jesus, e ele é taxativo nisso. Não há meio termo. A salvação não é pelas obras e não é por nenhuma outra coisa e por nenhum outro meio que não seja a pessoa de Jesus. Ele é absoluto naquilo que ele faz. Não há meio termo. Em Jesus não há pluralidade. A pluralidade é coisa do pós-modernismo. Em Jesus há absolutismo no sentido da verdade como um todo, algo em que você pode crer. Ele é ele, ponto final. Capítulo 16, ele continua falando sobre o Espírito Santo. E o capítulo 16 ele é intrigante, porque ele começa falando sobre as intrigas do mundo e ele termina falando sobre as perseguições que a igreja sofreria. Capítulo 17, Jesus ora pela igreja. Uma oração que transcende o tempo, transcende o espaço, uma oração que nos alcança. Ele ora pela primeira geração dos discípulos, e depois ele diz assim: Senhor, eu oro por aqueles que virão a crer na Tua palavra pelo testemunho de alguém, e isso alcança a gente hoje. Nós já estávamos na oração de Jesus, lá do capítulo 17. Agora, quando ele termina então esse discurso, ele diz aqui o verso 18, tendo Jesus dito estas palavras, fez o quê? Saiu. Saiu de onde? De Jerusalém. E ele saiu juntamente com seus discípulos. E aí vem uma pergunta simples: por que ele saiu? Sabe, queridos, ele saiu porque tem duas razões para ele ter saído de Jerusalém. A primeira, Jesus chegou praticamente no limite da graça para aquela cidade. Agora chegou a hora de sair. Chegou a hora de cruzar a divisa. Ele sai de Jerusalém, deixando para trás uma liderança iníqua, uma liderança incrédula, homens que deveriam recebê-lo, aceitá-lo e ajudar na pregação, na propalação das profecias. Esses foram os primeiros a persegui-lo. E então chegou o momento que zerou, parou. E isso nos ensina uma grande lição. E qual é a grande lição? Um dia as oportunidades acabam. Um dia as oportunidades acabam. E eu aproveito para falar então para vocês que são jovens, para dizer o seguinte: um dia a juventude passa. Um dia passa. Um dia os cabelos começam a cair, as rugas começam a aparecer, a massa muscular vai embora. A energia, a força, aquilo que nós julgamos como nossos maiores valores, eles começam a ir embora. E sabem, queridos, a primeira fase da vida nossa, da nossa vida, a gente luta tanto por conquistas materiais. Essa é a fase da juventude. Você luta para conquistar. Quando a gente começa a envelhecer, passa dos 45, dos 50, como é o meu caso, eu digo para vocês que a luta agora tem que ser por se expandir. E se expandir especialmente aqui, no intelecto e no coração. É a hora onde o conhecimento e os relacionamentos são mais importantes. Mas a lição que eu deixo é: passa. Um dia as oportunidades passam. Um dia as oportunidades passam. Jerusalém zombou da graça de Jesus. E de repente eu pergunto agora para algum de vocês: porventura eu estou pregando para algum jovem que tem zombado da graça de Jesus? O que é zombar da graça de Jesus, pastor? Zombar da graça de Jesus é quando você tem uma vida dupla.
Você tem um pé na igreja, outro no mundo. Você acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Você tem um estilo de vida aparente aqui, outro lá fora. Não faz isso. Não faça isso com sua vida, porque um dia Jesus sai. As oportunidades passam. Essa é a primeira lição. Ele sai, ele vai agora, deixa o mundo. É hora de ir para a presença do seu Pai. Primeira lição. Segunda lição. Jesus, quando ele sai de Jerusalém, ele atravessa o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron. João é um dos evangelhos que contém mais informações históricas e geográficas. Agora, nenhuma palavra está no evangelho à toa. Qual é o significado de João colocar aqui Cedron? Qual é o significado de pôr essa palavra aqui no meio da narrativa? Ele poderia simplesmente ter dito, Jesus saiu de Jerusalém. Não, mas ele faz questão de falar sobre o ribeiro de Cedron. Queridos, cada palavra na Bíblia, ela tem um ensinamento. E normalmente esse ensinamento ele vem relacionado a um fato histórico. E a palavra Cedron, ela tem um significado muito especial. É um riacho que fazia a divisa de Jerusalém. Mas existem algumas histórias no Antigo Testamento que são muito interessantes, que envolvem o ribeiro de Cedron, que Jesus acabou de atravessar. Eu quero que vocês leiam comigo, 1 Samuel capítulo 15. Vamos dar uma voltinha aí no passado, aqui para o Velho Testamento. Por gentileza, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel capítulo 15. Abra bem aí no verso 1 do capítulo 15. A palavra de Deus mostra aí no capítulo 15, no subtítulo você vai ler aí, a revolta de quem? A revolta de? Capítulo 15 de 2 Samuel, não foi isso que eu falei? Falei primeiro? Perdão, é o segundo. Vamos lá, no 2 Samuel. Capítulo 15. Acharam? Muito bem, o que está escrito no subtítulo? A revolta de? Quem era Absalão? Filho de Davi. Era jovem. E era bonito. Era um jovem muito bonito. A palavra de Deus diz que Absalão era o homem mais bonito de Israel. O cara, além de ser príncipe, ele ainda podia ser modelo. O cabelo dele era grande. Não sei qual era o produto que ele usava, né? Qual era a moda daquele momento. Mas a Bíblia diz que ele era bonito. E a gente observa algumas outras características em Absalão. Por exemplo, ele era um líder. Ele era extremamente ambicioso. Mas ele também era um psicopata. Ele começou a roubar o coração do povo de Israel. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou aquele indivíduo carismático, que as pessoas vinham e ele abraçava, ele fez uma jogada para usurpar o trono de Davi. E ele conseguiu. Ele usurpou o trono do seu pai. Agora, queridos, vira a página. E aqui no versículo 23, está escrito aí o seguinte: toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o quê? Passaram o quê? O ribeiro de Cedron, seguindo o caminho para onde? Para o deserto. O caminho do deserto. Ribeiro de Cedron. Davi, pés descalços, era o rei de Israel, rasgou as vestes, jogou cinza na cabeça, o filho usurpou o trono e ele agora começa a fuga. É como se Absalão estivesse vindo de um lado de Jerusalém e Davi está fugindo pelo outro lado. O pai fugindo do filho. Ribeiro de Cedron. Bom, Davi então vai para o deserto. E ali, Davi travou
a pior batalha da vida dele, contra o próprio filho. E isto me ensina uma tremenda lição. Um dos maiores conselheiros de Davi, chamado Aitófel, o traiu. Por isso que Jesus, quando diz assim, aquele que come do meu pão levantará contra mim um calcanhar, falando de Judas, mas essas palavras são extraídas do Salmo de Davi, que era uma referência à traição de Absalão, de Aitofel, que se juntou com Absalão para apunhalar Davi. E aí eu quero deixar com vocês a segunda lição. Algum de vocês aqui já levou uma apunhalada pelas costas? Levanta a mão aí, só quem já foi traído. Nossa, aqui está bom demais, é pouca gente. Você que não levantou a mão, não se preocupe, tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. O que eu estou dizendo é profecia, é vitimismo? Não, não é nada disso. É realidade. É a pura realidade. Todo cristão verdadeiro, ele vai passar lutas. Davi está caminhando para o deserto. Alguém já passou pelo deserto da vida aí? Levanta a mão quem já esteve no deserto. Agora eu pergunto para vocês que já estiveram no deserto, é uma boa experiência? Não é não, gente. O único deserto dessa terra que vale a pena é o de Barreirinhas no inverno. O deserto é horrível. Eu tive o privilégio de passar do Egito para o sul de Israel pela península do Sinai. E quando a Bíblia fala sobre o deserto da Judéia, fala muito no deserto da Judéia, gente, que coisa inóspita, horrível. É feio. É um lugar somente para as serpentes. E olhe lá, as que conseguem sobreviver. E agora Davi, então, está indo para o deserto. O rei está indo para o deserto. E eu quero dizer para vocês, queridos, o seguinte: não se desanimem com o deserto. Não desanimem. O deserto é o casulo de Deus, onde você entra rastejando, mas pode sair voando. O deserto é o lugar onde os maiores homens de Deus tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, como Elias, Moisés, algumas mulheres também, como Agar, entendem? E eu quero dizer para vocês, não desanimem com o deserto, mas ele vai acontecer, não se preocupe. Pode ser uma traição, uma doença, um abandono, uma infidelidade de alguém, um falso testemunho, aquelas coisas que te fazem chorar, que te fazem sangrar, que abalam as tuas estruturas. É para isso que Davi estava indo. E ele estava indo para confrontar o seu próprio filho. Agora, por incrível que pareça, Absalão significa pai da paz. Se tornou um causador de guerra. Era um filho que deveria ser obediente, se tornou um inimigo traidor. Era um príncipe que deveria correinar com seu pai, se tornou um usurpador. Eu até digo que dos personagens bíblicos, o que mais imita o caráter satânico é Absalão. Absalão é uma mentira, ele é uma contradição do seu nome. Agora, o que isto tem a ver com Jesus passando o Ribeiro de Cedron? Queridos, Jesus é o personagem bíblico por excelência. Jesus é o homem por excelência. Jesus é o Filho de Deus. E quando Jesus vem à Terra, ele não vem apenas para viver a vida dele. Não. Quando você olha para Jesus na Bíblia, você tem que tomar consciência de uma coisa: tudo que Jesus faz é grande, tem dimensões extraordinárias, dimensões transcendentais. Por quê? Porque Jesus não é um homem comum, ele é o homem, o modelo de homem. Então o que Jesus faz? Jesus recapitula em sua vida a vida de todo Israel, a vida de todos os personagens
da Bíblia. Ele recapitula, vencendo onde houve vitórias, ampliando detalhes que eram mínimos. Isso é tipologia. E agora, queridos, o que Jesus está fazendo quando a palavra de Deus em João diz que ele atravessou o ribeiro de Cedron? Ele também está indo para o deserto. Ele está indo para a pior batalha da sua vida. Ele não está indo para guerrear contra os seus filhos. Ele está indo para morrer por eles. Ele está indo para o deserto para ser traído também. Davi precisou matar Absalão. Jesus não matou ninguém, mas deu a sua vida por todos. Jesus vai recapitulando e ele vai refazendo uma história onde houve falhas, ele agora transforma numa história com sucesso, numa história de êxito, numa história de bênção. Amém? Sabe o que isso significa? Que se eu estou pregando para alguém que de repente se sente um fracasso, em Cristo Jesus você é vencedor. Sabe por quê? Porque quando o diabo te acusa, quando o universo te olha, são os méritos de Jesus que são vistos na tua vida. Por nós mesmos estaríamos todos perdidos, todos arrebentados, sem a menor possibilidade. Então, queridos, Jesus amplia a história de Davi, mas ele dá um significado diferente. A batalha que ele vai não é para matar, é para morrer. A morte de Absalão era a vida do reino de Davi. A morte de Jesus é o começo do seu reino glorioso, onde nenhum outro derramamento de sangue importa a não ser o do próprio Rei, o Senhor Jesus Cristo. Terceira e última lição, o capítulo 18, vamos voltar para João 18, para a última lição dessa manhã. E a palavra de Deus diz aí, que após ele ter atravessado o ribeiro de Cedron, onde havia o que, gente? Havia um jardim. Ele atravessou o ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Vamos ler o texto todo para que vocês acompanhem, vamos lá? Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Uma regrinha hermenêutica. O ribeiro de Cedron relembra o episódio Davi. E essa frase aí, a expressão jardim, relembra o quê? Relembra o Éden. Relembra o Éden. Quando você lê na Bíblia essa expressão jardim, sempre pense numa conotação relacionada ao Éden também. O que aconteceu no Éden, gente? Adão, o primeiro homem, o representante da humanidade, o líder supremo desse planeta, que foi criado para ser o regente deste mundo, ele perdeu na sua primeira batalha, perdeu para Satanás. Agora, quando a Bíblia fala que Jesus entrou no jardim, a Bíblia está relembrando o Éden, e se está relembrando o Éden, agora Jesus não apenas recapitula a vida de Davi, ele agora está refazendo a vida de Adão. E ele vai para a maior batalha da sua vida. Que batalha? Jesus sofreu batalhas que nós não temos a capacidade de entender e nem palavras para descrever. Às vezes nós estamos passando por angústias e a gente diz assim para Deus na nossa oração, eu não aguento mais, o fardo está pesado. Alguns de nós, eu digo nós, envolvendo a igreja toda, sofremos com depressão. Somos acossados pelo demônio do meio-dia, a depressão. E algumas pessoas não aguentam mais o sofrimento, dizem assim, não dá mais, eu preciso acabar com o sofrimento. E algumas pessoas nessa tentativa acabam com a própria vida. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, moço e moça, você precisa de um referencial de vitória, você precisa de um referencial de resiliência, você precisa de um referencial de resistência, você precisa de um veterano da dor, para que você olhe para ele e saiba o que ele passou e entender que você também pode vencer. Olhe para Jesus Cristo.
Às vezes a gente tem a ideia de que Jesus sofreu tudo isso, mas ele venceu porque ele era Deus. Não. Tudo que Jesus passou nessa terra foi como homem. Ele não usou o poder divino dele para nada. Agora Jesus entra no jardim. Não sei quantos demônios tinham no Éden quando Adão caiu. Mas uma coisa eu tenho certeza. No jardim do Getsêmani, no jardim do segundo Adão, no jardim deste novo representante da raça humana, no jardim deste onde, no primeiro todos pecamos, no primeiro todos morremos, no primeiro todos estamos afundados. Agora o segundo Adão chega. E sabe quantos demônios ele enfrentou? Há um teólogo que ele diz assim: naquela noite de quinta-feira, houve paz em toda a terra. Sabe por quê? Porque todos os demônios desta terra estavam concentrados ao redor de Jesus Cristo. Você consegue ter ideia do que é isso? E ele estava lá, acossado pelo sofrimento, angústia mental. Todos os demônios dizendo: não morra. As lembranças da traição de Judas estavam ali, a negação de Pedro, a ingratidão, o descaso das pessoas, a indiferença dos seus irmãos, as críticas, tudo pesava sobre Jesus. E talvez a principal tentação fosse: vale a pena tudo isso por esse tipo de gente? E tudo que Satanás queria que Jesus desistisse de morrer. Só isso. Por quê? Porque se Jesus não morresse, todos nós estaríamos para sempre perdidos. A angústia foi grande. Tão grande e tão indescritível, que os poros de Jesus se abrem. E em vez de sair suor, começa a sair sangue. Dá para nós entendermos o tamanho, a dimensão da angústia mental que Jesus sofreu? Ele cai sobre seu próprio peso. Lá no Jardim das Oliveiras tem uma pedra, onde a tradição cristã diz que ali foi onde Jesus se debruçou caído, e orando, sangrando pelos poros. Na verdade, ele estava morrendo. Teologicamente, nós podemos até dizer que a morte de Jesus não foi necessariamente na cruz, foi na hora que ele derramou sangue lá no Getsêmani. Derramou a vida, numa profunda angústia. Essa foi a batalha do jardim. Para quê? Para mostrar para o universo todo que onde o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão venceu. Amém? O segundo Adão venceu. Agora, para terminar, você pode fazer uma pergunta para mim. E daí? E daí? É apenas conhecimento bíblico? Não. Como termina a Bíblia, gente? Me ajudem. E vi um novo céu e uma nova terra. E vi a nova Jerusalém que descia do céu, da parte do Pai, ataviada como uma noiva, adereçada para o seu esposo. Que diz mais? Lá eu não vi santuário, porque o Cordeiro é seu santuário, a cidade é um santuário. E o capítulo 21, verso 4 diz assim: não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor e nem dor. Lá em seguida diz assim: não haverá mais maldição. Você sabe onde é que aparece a primeira vez a palavra maldição na Bíblia? Lá em Gênesis 3, quando a terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Não há mais maldição. A maldição do primeiro Éden acabou. E o capítulo 22 do Apocalipse começa dizendo assim: vi na Nova Jerusalém o rio da água da vida. E também vi ali o quê? A árvore da vida, de um lado e do outro. E tinha fruto durante todos os meses. O que é isso? O Éden restaurado. Amém? O que isso significa? Um pouquinho antes, no capítulo 21, diz que Jerusalém tem
3 portas de cada lado. Norte, sul, leste e oeste. 3 portas. Portas abertas nas direções dos pontos cardeais. Ou seja, a universalidade. É uma cidade para toda a humanidade. E a palavra de Deus diz assim, que essas portas são para que entrem os povos das nações. Ou seja, terá muita gente salva lá, amém? Amém? E esses salvos irão para onde? Para o jardim do Éden restaurado. Amém? Por quê? Porque Jesus venceu a batalha do jardim. E ele venceu por mim e por ti. Agora responda para mim, para a gente terminar aqui. Você se sente feliz por ser salvo, sim ou não? Quem sente feliz por ser salvo, levanta a mão e diga amém. Amém. Se fosse na Assembleia de Deus, eu ia ouvir até línguas estranhas agora. Sabe por quê? Porque a vibração da salvação é algo maravilhoso. Eu vibro com a salvação, com a certeza de que meu nome está escrito no livro da vida. Quem vibra, diga amém. Deus seja louvado. Vibrem com a salvação. Quando eu olho esse quadro que eu estou pintando para vocês aqui, para que vocês pensem, para que vocês meditem, irmãos, essa é a razão de Jesus ter entrado no deserto, passado por ele, sofrido, morrido, ido para o jardim, vencido como segundo Adão. Para quê? Para que uma porta de esperança fosse aberta, e essa porta é tão real que a palavra de Deus termina dando a garantia e a certeza de que o Éden será entregue de novo para os habitantes da terra. Amém? E eu quero estar lá. E quantos de vocês querem estar juntos? No texto que nós lemos hoje, que diz que Jesus saiu, passou o ribeiro de Cedron, entrou no deserto, entrou no jardim. Mas a palavra também diz que o Senhor foi com os discípulos. Isso significa que as batalhas de Jesus também são as batalhas da igreja. E se essas são as batalhas da igreja, são as batalhas dos jovens dessa igreja. Então eu quero te pedir nesse momento, Senhor, Deus e Pai, que quando os teus jovens estiverem no deserto, que eles possam crer em Ti. Crer no Deus que pode abrir fontes no deserto. Crer no Deus que pode abrir no deserto rios, pode fazer sair água da rocha. Ajuda-nos, ó Deus, para que no deserto entendamos que ali é o lugar de nos conhecermos, mas acima de tudo nos encontrarmos contigo. Se cada um de nós, ó Deus, tiver um encontro contigo, a nossa vida será muito melhor. E eu quero te louvar, ó Deus, porque Jesus Cristo venceu por cada um de nós. E é o Senhor que refaz a nossa vida, assim como refez a vida de Davi, a vida de Adão e a vida de todos os outros personagens do Velho Testamento. Que a nossa vida em Cristo possa ser uma vida de glória, de vitórias, de superação. Abençoe estes jovens, nas suas lutas, nas suas lágrimas, nos seus sonhos, nas suas dores, para que eles nunca, ó Deus, te abandonem, aconteça o que acontecer, que eles possam ser obstinados em servir ao Senhor. Não importa quantos demônios estejam ao redor deles, assim como Cristo venceu, que teus filhos também possam ser vencedores, pela mesma palavra e pelo mesmo poder que já venceu Satanás e suas hostes. Nos colocamos em tuas mãos e nós nos entregamos a ti nesta tarde, agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe muito cada um de vocês e muito obrigado pela atenção.